O fato é que o Flamengo cometeu uma das maiores injustiças da história do futebol brasileiro, que foi demitir o Dorival Júnior e contratar esse indivíduo, Vitor Pereira, que se revelou no Corinthians um treinador para não ser contratado por ninguém. Exatamente, não devia ser contratado. Se quisesse se livrar do Dorival Júnior, o Flamengo podia tentar outro treinador, né? Tentar trazer o Jesus, como ele sempre quer e tal, mas, infelizmente, ele fez isso. Isso existe até com treinadores místicos. Tá, o Johan Cruyff é um mito. É um mito, é um cara que, né? Pô, tudo que tá aí no futebol, Mitchells e Guardiola, e vem tudo de Johan Cruyff. O Johan Cruyff chegou a fazer um acordo com o Romário. O Romário falou, quero ir pro Carnaval do Rio. Tá, se você fizer 2 gols no primeiro tempo de Barcelona e Real, você vai. Ele fez e ele liberou. Isso faz parte do negócio. É uma conversa. Isso não é ser frouxo ou não ser, é ser inteligente. Mestre Helena, você deve conhecer vários casos assim. Não é questão de chegar chutando a porta. Tem hora que tem que chutar. Mas você tem que fazer o elenco confiar em você, tá certo, mestre? É isso mesmo. O fato é que o Flamengo cometeu uma das maiores injustiças da história do futebol brasileiro, que foi demitir o Dorival Júnior e contratar esse indivíduo, Vitor Pereira, que se revelou no Corinthians um treinador para não ser contratado por ninguém. Exatamente, não devia ser contratado. Se quisesse se livrar do Dorival Júnior, o Flamengo podia tentar outro treinador, né? Tentar trazer o Jesus, como ele sempre quer e tal, mas, infelizmente, ele fez isso. E o Flamengo, na mão do Dorival Júnior, é a prova de que, em geral, dá certo esse negócio do treinador, tem muito nhenhenhen, querendo mostrar serviço, promover estratégias diferentes e tal. Simplesmente um cara centrado, experiente, que vai lá, conversa com os jogadores, monta o time ideal e não tem dificuldade nenhuma em saber que tem que jogar o Everton Ribeiro, com o Pedro, com o Gabigol. Aliás, esses três, o Everton Ribeiro, o Pedro e o Gabigol, deveriam ter sido convocados pelo Tite para essa Copa do Mundo, sim, entre outras coisas, porque ele já tem entrosamento, né? Você pode aproveitar um campeonato e que você não tem muito tempo para treinar, você já aproveitar o entrosamento que os jogadores levam para a seleção. Mas, enfim, o Dorival Júnior fez um milagre no Flamengo em tão pouco tempo, ganhou 2 títulos importantíssimos e foi mandado embora. Ô Paulo, você participou de grandes times pelo mundo todo. Você tem grandes jogadores, mas a dificuldade maior é fazer essas peças se encaixarem, dirigir egos. São todos jogadores de um nível muito alto, de muita grana. São caras que, né, são verdadeiras empresas hoje. Hoje os caras funcionam assim. Você administrar isso é um segredo de poucos. E o Dorival fez isso com uma maestria impressionante. Acho que isso tem que ser ressaltado. Acima de tática, esse é um fator fundamental. Lógico, Flávio. No Bayern de Munique eu joguei com o Lothar Matthäus. O Lothar Matthäus tem um ego enorme, né? E o Ottmar Hitzfeld teve que ter muito cuidado em lidar com ele, tinha que ter cuidado para falar com ele. Até os atletas também sabia como o Lothar era. Na Roma, o próprio Totti, mesmo um jogador jovem, mas ele já tinha um ego muito grande, né? Queria estar jogando, não queria ficar no banco. Se colocasse ele do lado direito para jogar, ele já reclamava, então tinha que colocar ele na posição que ele queria. E eu lembro muito bem quando começou tudo isso no Flamengo, e eu falava aqui no Mesa Redonda, no Gazeta Esportiva, que o Gabigol não podia ficar no banco. Tinha que conversar com esse jogador, Pedro, e aí esse do meu lado direito,
Não, o Gabigol. E esse do meu lado direito aqui falava assim, você é mimadinho, tem que jogar, tem que ficar no banco também. Eu falei, jogador como o Gabigol, você precisa conversar. Você precisa ter jeito para conversar. Roger Guedes, você precisa ter jeito para conversar com esses jogadores. O que facilitou? Renato Augusto, você precisa ter jeito para conversar com esses jogadores. São jogadores importantes que uma hora ou outra você vai ganhar título com eles. Os caras que decidem. Sim. Você vai ganhar título mas com aí eles. também a gente e aí não... você pega, arrebenta esses caras, não dá. E pra ele ter um bom contato com o Gabigol agora no Flamengo, vai ser difícil. Não sei como vai ser, não. Até porque ele vai chegar. Ele vai chegar os caras, por causa dele, não foi. A culpa aí foi do Flamengo demitiu o Dorival, porque entendeu que não serviu e tal, que eu acho um baita erro, mas é o direito deles. Mas os jogadores vão falar, pô, nosso parceiro, os caras fizeram isso aí e tal. Vários jogadores escreveram nas redes sociais se despedindo do Dorival. Nenhum despediu do Dorival. Nenhum. Nada. Foi mérito do Dorival, como a gente falou, o fato de você tirar o Gabigol ali, de ser o homem, o matador e tal. O Gabigol jogou em função de um esquema montado pelo Dorival, que ajudou, que levou o Pedro à Copa do Mundo. Agora, a conversa, o cara chegar impondo pra cima do Gabigol, que fala, o Gabigol falou, que eu tinha que ajudar, eu já ajudei. Eu vou voltar pra minha, tá? A coisa vai azedar. A coisa vai azedar. E esse tipo de jogador, Paulo sabe o que eu vou falar. Entre a bola entrar no cantinho e bater na trave, pra esses caras é uma questão de bater no dedinho diferente. E ainda faz. Ela bateu na trave. Pô, professor, bateu na Flávio, trave. tem mais uma questão que não pode esquecer. No Corinthians, o Judas Vitor Pereira teve todo o respaldo da diretoria. O Duílio, o D'Alessandro, falaram assim, faz o que você achar que tem que fazer. Peita os medalhões e tá tudo bem. Deixou fazer isso. Lá no Flamengo, Vitor, não treina de manhã não, porque senão os caras vão te derrubar. Até porque os caras já sabem que não dá para deixar ele livre. Porque, né? Então, o respaldo que ele teve no Corinthians, ele não vai ter no Flamengo. Sim. Mas pra gente encerrar esse tema Flamengo, entre 1 e 11 de fevereiro no Marrocos, Flamengo, entre outros, pega o Real Madrid. Alguma chance pro Flamengo, Celso? Chance eu vejo, um jogo só, né? Se a gente lembrar... Precisa chegar, hein? Então, precisa chegar. Aí eu fico me perguntando, vai que pega o Wydad Casablanca? Do Marrocos. Que tá assim, com aquela coisa toda empolgada, torcida empolgada. Eu quero lembrar que o Atlético Mineiro, com o Ronaldinho Gaúcho e tudo, foi lá, tomou 3 do Raja Casablanca. 3 e foi eliminado. Fez a final com o Bayern. Vai ser no Marrocos, né? Oi? Vai ser em Marrocos. É isso que eu tô falando. Então, de repente, o Wydad Casablanca, ele vai jogar não só na condição de... Perdeu do Mazembe. Hã? O Inter perdeu do Mazembe. Pois é. O River perdeu não sei o que lá. E ele entra não só na condição de representante do país sede, ele entra também como campeão da africano. Então, quem cair do lado do Wydad Casablanca jogando lá, pode ter problemas. Então o Flamengo pode ter problema já na semifinal. Nas últimas competições, metade passou e metade não passou. Contra o Real Madrid... Dos clubes da América do Sul. Então, contra o Real Madrid, enfim, acho que muita gente já levantou essa questão. O Flamengo seria capaz de disputar um torneio europeu, esse time do Flamengo? Não. Uma Premier League? Não sei, Premier talvez. League? Não. Não sei, um campeonato espanhol? Não sei, só sei que... Não, disputar para fazer o quê? O Flamengo... Para brigar pelo título? Acho que o Flamengo tem jogadores que talvez possam fazer num dia inspirado. Razoável e tal. Mas com tudo que a gente falou, uma coisa o Flamengo... Eu não acho Flamengo... absurdo o Flamengo ganhar. Eu acho. Então, eu ficarei muito surpreso se ganhar. Muito surpreso, muito. Não, mas muito eu não ficaria. Se você considerar... Assim, eu ficarei boquiaberto, posso dizer isso. Então fique. Para o senhor, Flávio. O Flamengo vai ganhar esse campeonato. O Vitor Pereira? Vai ganhar o campeonato com o Vitor Pereira. Infelizmente. E aí já vai justificar a contratação. Caraca, Chiculano. Eu vou dizer com o Vitor Pereira. Sabe por que ele vai ganhar? Eu vou dizer para você uma coisa para você. Modric está lá. O Vinícius Júnior está lá. O Benzema está lá. O Benzema está lá. Camavinga, que jogou Rodrigo. hoje. O Tchanomic. Sim. Tchanomic. Todos esses caras estão lá. Está lá também o seu Militão, né? Está lá também o seu Militão. Casemiro. Então, todos esses foram uma decepção na Copa. Todos esses foram um fiasco na Copa. Todos eles. Com exceção do Benzema, que não jogou. Que nem foi convocado. O Modric não foi um fiasco. Não foi. Ele jogou pra caramba contra o Brasil, contra a Argentina ele subiu. Não sei se foi marcação, se ele estava cansado. Contra a Argentina não fez nada. Levaram de 3, devia ter levado de 6. Que
merecia a Argentina ganhar. Os dois meninos franceses foram bem. Mais ou menos. Mais ou menos. Mas Então, Chico, eu não uma vejo. diferença tão grande. É, sim, Eu não concordo com o Flávio. A diferença é grande. Pelo futebol que esses caras renderam na Copa, eu não vejo tanta dificuldade assim do Flamengo ir lá ganhar, não. Não, eu não. vejo. Chico, a dificuldade ela já é grande em cima do que disse o Celso e o Flávio. Seria grande, fosse já com o Dorival. Você imagina indo para o início de trabalho com o técnico, aonde os jogadores desconfiam do treinador. Isso não adianta falar, porque está todo mundo. Não, e o novo querendo saber sistema. como é que vai ser. Primeiro que ele questionava o losango do Dorival. Ele já vai mudar isso. Então, ou seja, você vai para um jogo de uma Começo competição, de temporada versus começo outro de no meio da temporada. temporada. Começo de temporada contra um Real Madrid, onde tem todos esses problemas. Fosse com o Dorival já seria difícil, com o VP será muito mais Não, difícil. e outra ainda. coisa, Querido, né? Osmar A fala do Brás também, quando terminou a Libertadores. Fanfarrão, gato fogueteiro, pô. Então que venha Real Madrid, que menos. venha Real Madrid. Não se pode falar essas coisas. Fica quietinho. Chegou no ouvido do Roberto Carlos. Você acha Roberto por quê? Carlos, não, deixa Porque ele você falar. acha que o Real Madrid está preocupado com o que o Marcos Braz fala? Não, mas é aquele negócio. O Real Madrid é o maior time do mundo. pô. Não, tudo bem, mas é aquele negócio, Flávio, atiça. Atiça, ele tá falando. Na hora que chegar a hora, eles vão ver. Tem o Toni Kroos atiça, também, você sabe como é que é. Você sabe O como é que mestre é. Alberto Mas, Helena, olha, alguma chance do Flamengo ganhar do Real Madrid, do seu modo de entender? Se o Flamengo chegar. Aqui vocês falam, e o Real Madrid? O Real Madrid chega. Se o Flamengo chegar. Eu acho que o Flamengo tem jogadores suficientemente bons para ganhar do Real Madrid. Agora, não sei se esse treinador que foi para lá não vai exatamente criar problema em vez de soluções para esse Flamengo, como ele fez com o Corinthians. Então, aí a possibilidade do Real Madrid ganhar é 10 vezes maior. Ô, Flávio, nunca se duvide, aprendam essa lição, por favor. Nunca se duvidem de um mau caráter. O mau caráter, ele é mau caráter pro bem e pro mal. Então, veja bem, o senhor Vitor Pereira vai sentar o bumbum ali na cadeira e ele vai querer ganhar esse título de qualquer jeito. Pode esperar um Vitor Pereira completamente diferente. O mau caráter tem VP Paz e várias Amor. caras. VP Paz e Amor. Sabe, tem várias caras. Uma cara boa, uma cara ruim, uma cara mais ou menos, uma cara legal. Você pode dizer que o mau caráter, Multiface. É um multiface. Ele é multifacetário, entendeu? Então você nunca sabe o que esse cara vai fazer ali, entendeu? Ele pode fazer um baita de um trabalho, de repente, em um mês. Porque talvez ele tenha competência para isso. Porque o mau caráter, ele é mau caráter. Então você nunca sabe o que ele pensa. Ele é próximo do psicopata. Sabe? É próximo, é bem próximo do psicopata. Do cara que sabe, que não tem muito ligação, sabe? Não tem muita afeição com nada. Para ele pisar numa barata ou dar um chute no Paulo Sérgio é a mesma coisa. Então, sabe, eu não duvido desse cara Eu lá. acho que ele não tem capacidade para isso. Você sabe Eu, assim, independentemente de caráter ou não, eu acho que ele não tem a menor capacidade de encarar tete a tete Carlo Ancelotti, que é um dos maiores técnicos da história do futebol mundial, ganhou todas as ligas, e o Vitor Pereira é um técnico regional. Flávio, é o técnico de Portugal, da Turquia, da Arábia. Uma vitória do Flamengo só virá por conta dos jogadores. Só por conta dos jogadores. Não tem nada a ver com o Vitor Pereira. Se os jogadores colocarem na cabeça dele que tem que ganhar e tem que conquistar, você eles viu vão a lá e ganham. dificuldade do Pedro quando ele foi marcado pelos jogadores da Croácia? Ele se assustava pelo mas o tamanho, que eu tô pela falando, velocidade. Sim, Mas você o vê que os eu tô jogadores que não falando, se firmaram Flávio, fora. O que eu tô falando é nesse momento de Vitor Pereira, jogadores. Os jogadores vão jogar por eles, não vão jogar pelo Vitor Pereira.